dia a você, bom dia, um excelente sábado para você que está, de repente, nos ouvindo aí ao vivo, para você que não está ao vivo, está assistindo a gravação dessa aula, que seja tarde, de manhã, então bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Espero que você esteja muito bem aqui, como pode ver, em Curitiba a gente está com um friozinho, aquele frio característico da cidade, mas tá tudo bem, mesmo assim, uma ótima manhã de sábado para todos. Você já deve me conhecer, já deve ter visto alguma aula minha. Sou o professor Emerson Camelli. Se por acaso você está vendo alguma primeira vez que você está me vendo aqui, eu também sou o professor Emerson Camelli, não muda nada. Para quem me conhece, eu sou o Emerson. Para quem não me conhece, eu também sou o Emerson. E hoje a gente vai trazer um assunto aqui que é novidade para muitos de vocês. Na verdade, a gente já viu alguns desses assuntos, pequenas pinceladas em outras aulas. Hoje a gente vai trazer da onde vieram esses outros assuntos. Eu vou falar para vocês hoje sobre programação neurolinguística. E aí você me pergunta, Emerson, o que é esse negócio de programação neurolinguística? Porque eu estou fazendo um treinamento aqui e a gente aprende bastante programação. Então, é esse tipo de programação? Olha, não é bem esse tipo, mas também é um tipo de programação, inclusive, até porque um dos inventores dessa metodologia, dessa técnica, ele também estudava informática, mas ele estudava informática lá na década de 70. Então, assim, bem no início de tudo. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho o que é essa programação neurolinguística, para que serve tudo isso, tá? E como é que ela vai te ajudar tanto na tua vida pessoal quanto profissional. Ok? Então, vamos aqui para nossa aula. Vou compartilhar a minha tela aqui com você. Da onde que vem esse nome, né? Então, de programação. Programação, aqui nesse caso, quer dizer remodelagem. Então, a programação aqui seria mais uma reprogramação. Perceba o seguinte, a gente, desde quando a gente nasce, a gente vai recebendo uma programação no nosso cérebro. Para você que, né, que estuda informática, que já estudou aí a estrutura de hardware, principalmente, depois o software, você sabe que, por exemplo, o computador, mesmo antes dele ter o software, ele já tem um pouquinho de software lá, geralmente o que a gente chama de BIOS, que é aquela programação das funções mínimas que ele tem. Então, quer dizer, você aperta uma tecla, ele sabe que tem que ligar o computador, ele sabe que tem que fazer alguma busca, às vezes buscar o software. A gente nasce com algumas programações também que são instintivas. Então, o bebê, por exemplo, ele nasce, ele sabe chorar. Ele nasce e já sabe chorar. Como é que, quem que ensinou ele a chorar? Ninguém ensinou ele a chorar. Ele já nasceu, ele sabe que ele tem que buscar alimento. Então, ele já nasce com alguma pequena programação. Mas, ao longo da vida, a gente vai recebendo mais informações, estímulos do exterior. Então, o bebê começa a ouvir algumas coisas, começa a ver, começa a sentir. E no decorrer da nossa vida, a gente vai recebendo esses estímulos, né? É como se a gente fosse ali, no começo, uma mente totalmente quase que vazia, né? Ou um HD, ou um espaço na nuvem ali vazio, e você vai recebendo informações. E tá tudo bem. O que acontece é que muitas dessas informações ou a gente assimila de maneira errada ou maneira equivocada até, e que pode causar até mesmo algum problema para a gente durante a nossa vida. Então, por exemplo, uma criança, sei lá, de 3, 4 anos, está em casa, aí de repente o papai e a mamãe resolvem sair para comprar alguma coisa e deixa a criança ali com o irmãozinho mais velho ou com a babá. Só que a criança percebe que o papai e a mamãe não estão mais em casa e ela, de repente, fica desesperada, não sabe que eles só foram ali no supermercado comprar alguma coisa. E ela entra em desespero, porque ela se sente abandonada, porque o papai e a mamãe não estão mais ali. E ela começa a chorar em um desespero enorme. Dá 30 minutos, eles retornam e ela fica aliviada. Mas você percebe que nesse tempo, desses 30 minutos, ela já se sentiu abandonada.
ela já sentiu aquele desespero do abandono. E aquilo ficou gravado no cérebro da criança. E o que, que pode acontecer? Pode acontecer que isso, mais tarde, ela vai crescendo e ela sinta uma sensação sempre de abandono. Qualquer situação que ela passe, ela vivencia uma experiência parecida com aquela, mesmo que ela não lembre daquela experiência, e dificilmente ela vai lembrar, mas ela sente aquela sensação de abandono. Isso pode fazer com que ela comece a ter problemas em relacionamentos, relacionamento com os amigos, relacionamentos amorosos, porque qualquer situação que alguma pessoa que ela se sente sozinha, ela pode ficar com medo de se sentir sozinha e sentir abandonada. Então ela começa a ter problemas, muitas vezes, de relacionamento, e ela não faz nem ideia do porquê. Então esse é apenas um exemplo. Aí pode entrar a programação, ou melhor dizendo, a reprogramação. Da mesma maneira, você de repente conhece uma pessoa que faz muito bem em alguma coisa. Você pode modelar essa pessoa. O que quer dizer modelar? Analisar, ver como ela faz, como ela pensa, que comportamentos ela tem, e você começar a copiar, entre aspas, esses comportamentos, esses pensamentos, essa maneira de agir. Por que entre aspas? Porque você vai adaptar para o seu jeito. Então aí entra a parte da programação. A neuro tem a ver com todo o seu sistema nervoso, quer dizer, reprogramar a sua mente, reprogramar os seus comportamentos, perceber as suas emoções, analisar, ver o que você está fazendo e mudar alguma coisa para ter um resultado diferente. E a linguística, porque você faz isso usando a linguagem. E aqui, quando eu falo usando a linguagem, não é somente a linguagem falada, tá? É a maneira com que você se expressa, a maneira com que você se comunica, tá? Então, a forma que você pensa, a forma que você fala, a forma que você se expressa, a maneira com que você recebe as informações. Então, juntando tudo isso, a gente tem a programação neurolinguística, ou PNL, ok? E é por isso que a programação neurolinguística, muitas pessoas veem essa relação mesmo como se fosse uma programação, basicamente de um software. Porque o que você está fazendo muitas vezes é isso, você está ali mudando uma linha da sua programação, às vezes mudando um ponto, mudando uma letra. E simplesmente essa mudança já faz com que você mude comportamentos, mude pensamentos, mude muita coisa na sua vida. Aí você pergunta, Emerson, ok, mas e da onde que saiu esse negócio de programação neurolinguística? Aí eu falo para vocês sobre praticamente os inventores da programação neurolinguística, o Richard Blender e o John Grinder. Então, o Richard Blender era um estudante, ele estudava na época cibernética, ou um pouco que a gente chama de hoje de informática, então ele estudava lógica. Tá? Ele gostava muito das coisas lógicas e organizadas. E o John Grinder era o professor dele da aula de linguística. E, em um determinado momento, o Richard Blender também começou a estudar psicologia e estudar os terapeutas. E ele percebeu que não existia assim, um padrão, não existia uma metodologia que eles utilizavam, que os terapeutas utilizavam. Porque o cliente chegava e, dependendo do problema do cliente, ele meio que fazia uma coisa totalmente diferente, né? Com o feeling dele. Né? O terapeuta fazia de acordo com o que ele sentia. E o Richard Blender começou a pensar, poxa, mas será que não tem uma maneira da gente padronizar isso, de entender isso um pouco melhor? E aí, o que ele começou a fazer junto com o John Grinder? Começaram a estudar os terapeutas famosos da época, os que tinham mais resultados, para analisar como eles faziam o que eles faziam, por que, que eles tinham esses melhores resultados, e entender tudo que eles faziam para ver se eles conseguiam replicar de uma maneira que eles criassem um procedimento para ver se aquilo funcionava. Então eles começaram a fazer o quê? Modelar. Lembra que eu falei lá do modelar? Ver exatamente o que eles faziam para tentar fazer da mesma maneira, ou muito parecido, e ver o resultado que eles tinham. E eles começaram a modelar inicialmente dois terapeutas muito famosos na época.
Então, a Virginia Satir, que era uma terapeuta de família, e o Fritz Perls, que era um terapeuta também, criador da Gestalt terapia, que é uma terapia que a pessoa ela tinha muito insights relacionado com emoções. Tá? E ele ficava mudando muito os contextos. Então a pessoa chegava com um problema, por exemplo, estou com um problema aqui com a minha família. Ok, mas e se esse mesmo problema fosse, sei lá, no seu trabalho? Se esse mesmo problema fosse, sei lá, você fazer uma viagem? Imagine que esse mesmo problema você não fosse você fosse um astronauta, você fosse sei lá, um jogador de futebol. Então ele ficava mudando os contextos, assim, para a pessoa enxergar de várias formas. E a Virginia Satir, ela fazia terapia de família e ela usava muita coisa, assim, também relacionada a sistemas. Então, o que você quer dizer isso com sistemas, Emerson? Eu quero dizer assim, então, sei lá, você está com um problema com a sua esposa, ou com seu marido, ou com os seus filhos. Como é que um afeta na vida do outro? Como é que seu filho afeta nisso também? Como é que as outras pessoas que estão envolvidas afetam? Então, eles começaram a modelar esses dois terapeutas. E eles começaram a ter muito sucesso. Eles começaram a replicar. Eles montaram alguns grupos. Nessa época, o Richard Blender já estudava psicologia também. Eles montaram grupos de terapia, começaram a replicar aquilo e começaram a ter excelentes resultados. E o bacana é que uma coisa que aconteceu, por exemplo, a Virginia Satir, um dia ela foi ver um desses encontros terapêuticos e ela começou a olhar para eles e falou: nossa, mas eu faço isso? Ela assim, você faz. Ela não se dava conta do que ela fazia. Tá? Depois eles começaram a modelar também um outro terapeuta chamado Milton Erickson. Quem que foi esse Milton Erickson? Milton Erickson foi terapeuta criador da chamada terapia hipnose ericksoniana, ou hipnoterapia ericksoniana. Basicamente, o Milton Erickson, ele partiu do pressuposto que todo mundo era resistente à terapia. Então, ele achava uma maneira de se comunicar com as pessoas para que elas não fossem resistentes. Então, que maneira é Emerson? Que maneira é essa, Emerson? Que maneira é Emerson? Que maneira é essa, Emerson? Ao invés de, por exemplo, ele chegar para a pessoa e falar para ela, olha, eu quero agora que você me fale tudo aí sobre o seu problema ou tudo sobre a sua vida. Ele usava uma comunicação mais indireta. Então, por exemplo, aí ele chegava e falava, olha, eu fico me perguntando se talvez agora ou daqui a 5 minutos você começasse a sentir vontade, talvez, de se abrir comigo aqui, falar um pouco mais sobre o seu problema ou não. Então, você percebe que fale sobre o seu problema, é uma coisa. Eu fico me perguntando se talvez você não tivesse vontade de falar sobre o seu problema agora ou daqui a pouco. Tá? Então, é uma coisa assim que um pouco mais indireta. E isso é só um exemplo, ele usava muitas dessas terminologias e as pessoas acabavam sempre cedendo para ele, então ele tinha muito sucesso. Por que eu estou contando essa história do princípio aqui da PNL, né? Porque só para você entender o que é a PNL, porque eu explicar, como eu fiz na definição, né, fica uma coisa meio vaga. Agora, você entendendo, fica mais, como ela surgiu, fica mais fácil. A gente tem duas contribuições também, o Gregory Bateson, que criou uma estrutura chamada de níveis de aprendizagem, e a gente já vai ver algo parecido daqui a pouco. Aí veio uma outra pessoa, o tal do Robert Dills, ele criou, ele pegou esses níveis de aprendizagem e criou os níveis neurológicos da PNL, que a gente vai ver hoje também, você vai entender para que serve tudo isso. Tá? Então, eu fiz essa breve introdução para você entender como ela surgiu, tá? Porque aí fica mais fácil de entender o que é. Ela foi basicamente um estudo que procurou entender como que funcionava a mente e a comunicação de todos esses terapeutas. Beleza? Então tá. Então agora vamos para alguns fundamentos da programação neurolinguística. Primeiro, mapas e filtros. Tá? Então tem aqui uma pessoa.
visualizando, né? Representando aqui uma pessoa visualizando um território, então como se estivesse ali olhando de cima, está ali num avião, num balão, alguma coisa assim, e ela pensando naquilo, ela fazendo na mente dela o modelo, né, daquela situação, a imagem daquilo. Você consegue perceber o seguinte, que cada pessoa, tá, independente de quem seja, vai ter uma visão do lugar, vai olhar o lugar. Mas na hora de imaginar, vai imaginar diferente? Mais ou menos assim, eu peço para você me dizer: "Escuta, como é que eu faço para sair daqui e ir até a prefeitura da cidade?". E vamos dizer que todos nós estejamos no mesmo lugar. Cada um de vocês vai me descrever ou desenhar esse caminho de uma maneira diferente. Um vai falar: vai por aqui, anda 200 metros, vira à direita, anda mais 300 metros, vira à esquerda, aí anda mais 10 quadras e aí você chegou lá. Outro vai me descrever: não, você vai até aqui a farmácia, vira à direita na farmácia, depois vai até o supermercado, vira à esquerda no supermercado, entendeu? Vai andar aí uns 15 minutos, mais ou menos, vai chegar ali na igreja e daí é do lado, fica lá do lado. Tá? Então, cada um vai descrever de uma maneira. Por quê? Tá? Porque nós temos mapas mentais diferentes. Nós temos mapas de mundo diferentes. Cada um vê as coisas e representa de uma maneira diferente. Por que isso, Emerson? Porque a gente é diferente. A gente nasceu em lugares diferentes, temos pais e mães diferentes, vivemos experiências diferentes. Então, por mais que a gente acredito que a gente vê tudo da mesma forma, a gente tem sempre algum detalhe, alguma situação que a gente pensa diferente. Por isso que nós temos tantos problemas, entre aspas, de comunicação. Né? Nós temos tanta discordância de comunicação. Por que eu disse problemas, entre aspas? Porque às vezes não são nem problemas, são apenas discordâncias. Então, sei lá, eu apresento aqui para vocês, essa aqui é a garrafa azul. Tá? Me descreva essa garrafa azul. Cada um de vocês vai descrever a garrafa azul de uma maneira. Uns vão falar que vão escrever ela de forma mais objetiva e outros vão falar que ela tem umas cores bonitas, ela é muito ergonômica, enfim, entendeu? Então, por quê? Porque cada um tem um mapa. Então, esse é o primeiro conceito. O meu mapa é a representação de mundo que eu tenho. O seu mapa é sua representação de mundo. Tá? E filtros. Tá? O que seria filtros? Filtros é onde você foca no seu mapa. Então, um exemplo de o que faz um filtro? Ele filtra. Então, imagine toda a informação que tem. Tá? Que tem no mundo. Toda a informação. Você está olhando para tudo. De repente, você foca no seguinte: cara, eu quero comprar um carro e o meu carro vai ser um Onix preto. Estou fazendo propaganda aqui, foi o carro que me veio à mente. Tá? O Onix preto. Até aquele momento, você nem se tocava de olhar se tinha muito ou pouco Onix preto por aí. A partir daquele momento, todo lugar que você olha, você vai ver um Onix preto, o teu vizinho tem Onix preto, e na tua empresa, 2 colegas têm Onix preto, e passa Onix preto para cima e para baixo. O que você fez? Você ativou um filtro. Você começou a olhar o foco. Tá? Então, você tem o mapa, a representação dentro da sua mente, e você tem filtros também, que é onde você foca. Tá? Por que é importante a gente também trazer esse conceito de filtro? Porque muitas pessoas, às vezes, elas têm a gente chama assim de filtro aberto somente para coisas negativas. O filtro aberto para algo que ela acha muito importante, mas ela nem percebe outras coisas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os filtros que a gente abre e deixa aberto na nossa vida. Então, vamos dizer assim, que eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma maneira de você ficar milionário. Tá? Então, eu vou te dar aqui 5 fundamentos. Se você começar a aplicar, você vai ficar milionário. O que eu teria feito? Opa, eu abri o filtro, né, de como ganhar dinheiro. Eu só, puxa, como é que faz isso? Eu estou interessado nisso.
E você estaria até agora pensando, tá, mas o que que isso aí tem a ver para eu ser milionário? Mas você percebe que o teu foco estaria ali? Então esses são 2 conceitos importantes da PNL, tá? Mapas e filtros. E como que funciona principalmente os filtros? Os filtros acontecem de algumas maneiras. Então, primeiro a generalização, que a partir de uma experiência conhecida, a gente generaliza para a próxima. Isso a gente faz a todo momento, tá, gente? O importante é você entender como isso acontece para quando você quiser e precisar modificar isso. Então, a generalização. Imagina o seguinte: você a tua vida inteira sempre aprendeu que para você abrir uma porta, você tem que puxar a porta. Então, você tem que puxar. No seu mapa de mundo, a porta você tem que puxar, né, ou empurrar. E aí você chega diante de uma porta como essa. E aí você vai tentar puxar e a porta não abre. Aqui na foto que tem uma porta de correr. E você puxa, puxa, puxa e não abre. Pode ser que você, né, se dê conta, poxa, tá diferente ali, né? De repente eu estou fazendo alguma coisa errada, enfim, ou alguém chega para você, não, essa aqui é uma porta de correr. Tá? Então, a partir desse momento, você aprende que essa porta você não puxa, tá? Você empurra para o lado. Mas como você aprendeu uma, duas, três, quatro, cinco, várias vezes que para você abrir a porta você tem que puxar, você generaliza para tudo. Você teve uma experiência ruim em um relacionamento um dia, sei lá, a pessoa te deixou, você foi traído, você pode generalizar aquilo, não. Então, não adianta ter relacionamento, namorar é ruim. A pessoa, sei lá, não adianta porque homem ou mulher, ou sei lá, o relacionamento, o outro não presta. Você teve uma experiência ruim em um trabalho, aí teve uma experiência ruim em 2 trabalhos. Você sentiu aquilo, o que você está? Você está programado para generalizar que, poxa, não adianta, ó. Entrei em um trabalho, não foi bom. Entrei em outro trabalho, não foi bom. Então, pode ser que qualquer trabalho, né? Você realmente internaliza isso, então todo trabalho é ruim. Então, essa é a generalização. Você perceba que a gente faz isso o tempo todo, e isso não é ruim. É uma maneira do nosso cérebro processar as informações. Mas é importante que você saiba disso para você não generalizar tudo. Tá? Não generalizar tudo. Outra maneira, outro filtro, né, outros 2 filtros que a gente tem. Então, a gente tem também o filtro da omissão, que é parte da informação do mundo externa é simplesmente omitida. Então, de repente, o pessoal, olha só, tem uma figura aqui, né, do shopping. Poxa, que bacana, o shopping e tal, que bonito, né, as lojas, chama atenção. Mas, de repente, tem muitas pessoas que nem percebem que tem uns pássaros ali voando. Sei lá, parece até sei lá, uns dinossauros, aqueles, né, sei lá, se é pterodátilo, sei lá o que, ali voando. Por quê? Porque a gente simplesmente é natural a gente omitir parte da informação, principalmente quando a gente está com o filtro aberto para alguma coisa específica. Então, o pessoal, olha que bonito o shopping. A pessoa vai focar nas coisas bonitas e não percebe as outras informações. Essa parte da omissão é algo também que acontece a todo tempo, a gente faz a todo tempo, principalmente porque a gente foca em algumas coisas. Então é importante você entender também que você, mesmo sem perceber, não vai conseguir captar algumas partes de informações. Tá? Você nunca vai conseguir captar todas as informações de uma situação, mas você precisa direcionar, né, muitas vezes, o seu filtro para alguma outra área ou mesmo deixar ele um pouco mais geral, como nesse caso aqui. Poxa, eu vou ver todos os detalhes que tem aqui nessa imagem. Tá? Então, pode analisar aí quando você estuda uma informação, se depois você analisa era melhor e você, sem perceber, não omitiu algumas coisas. Ah, pô, isso aqui eu não tinha nem percebido antes. E, finalmente, o terceiro tipo de filtro é o da distorção. Distorção é você mudar alguma informação de acordo com a sua percepção de mundo, de acordo com o seu mapa, de acordo com aquilo que é melhor para você. Ela tem um benefício que é aquilo que ela nos dá a capacidade da criatividade.
Então, por exemplo, a distorção, de novamente, tem aqui a garrafa azul, tá? E eu olho para a garrafa azul e, sei lá, de repente eu não vejo só uma garrafa azul. Nossa, tá, aqui tem uma garrafa azul, mas e se essa garrafa azul viesse acompanhada aqui, a tampa fosse um copo e esse copo também tivesse um canudo e o azul, se eu apertasse aqui, ele se transformasse em transparente, sabe? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou distorcendo, eu estou criando. E está tudo bem eu usar a distorção, né, para criatividade. O problema é que muitas vezes a gente também acaba distorcendo, usando a distorção, simplesmente para a informação se encaixar à visão que a gente tem de mundo. Ah, então a pessoa falou isso, tá? A pessoa foi rude com você. Ah, não, 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 a pessoa não foi rude, ela só quis dizer isso, aquilo e aquele outro. Tá? Então, não estou aqui dizendo que de repente numa situação a pessoa não tenha sido rude, mas a distorção é isso, é você pegar uma informação e distorcê-la de uma maneira que fique melhor para você, melhor para o seu entendimento, melhor para o seu mundo. As pessoas fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Uma prova de que isso acontece o tempo todo é, sei lá, você olha para as notícias, é incrível. Você olha para uma notícia, você coloca, sei lá, numa emissora, ele está falando algo daquela notícia. Aí você coloca em outra, está falando outra coisa. Coloca em outra, às vezes está falando outra coisa. Está dando a notícia, mas com focos diferentes. Por quê? Porque cada um está com o filtro aberto, cada um está distorcendo um pouquinho para puxar meio que um pouco a sardinha, vamos dizer assim, para o seu lado. Tá? E aí, talvez o grande, né, a grande complicação é você entender o que realmente está acontecendo. Tá? Para você ter uma ideia, a gente está, né, com tem um termo que surgiu já há alguns anos, né? Esse termo, isso existe, sempre existiu, mas com a internet ficou muito mais famoso, tal das fake news. Né? Então, como é fácil, né, circular fake news, por quê? Porque as pessoas veem uma notícia, elas generalizam, tá? Se isso aconteceu, acontece com todo mundo. Elas omitem alguma parte da informação, elas simplesmente não veem aquilo, não, só vê aquela parte que interessa, ou elas distorcem, não, mas isso aqui não foi bem desse jeito, para se adaptar ao seu mapa de mundo. Aí você começa a entender por que a gente tem tantos problemas de comunicação, tantas divergências em cima do mesmo tema, porque a gente faz isso todo momento e as pessoas geralmente não se preocupam, não param para pensar, poxa, mas será que o meu pensamento realmente está livre ou o máximo possível livre de filtros? Qual será que foi a informação? Isso dá muito trabalho, né? Isso dá muito trabalho e o cérebro ele não gosta, né, de gastar muita energia. Então, essa generalização, omissão e distorção acontece naturalmente. A grande questão que a PNL trouxe é, olha, observe isso para ver se você está realmente recebendo as informações da maneira correta, ok? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Tem aqui uma foto de uma árvore. Tá? Foto de uma árvore. Legal, uma árvore bonita. Tá? Para um lenhador, o filtro dele está aberto e no mapa de mundo dele também está aberto para fazer o quê? Cortar essa árvore. Para um ativista do Greenpeace, no mundo dele, no mapa dele, o filtro dele está aberto para salvar a árvore. Para um pintor, ele vai olhar para a árvore e vai falar, nossa, que árvore bonita, eu vou pintar a árvore. Então você vê que cada pessoa olha para a árvore e, de acordo com o seu mapa, ela pensa em alguma coisa diferente, tá bom? Então, acho que ficou clara essa diferença aqui. Então, só para... muitas pessoas confundem. Mapa é a representação que você faz do mundo e diante de cada situação. Filtro, né, o próprio nome diz, filtro, é o foco que você está olhando naquilo. É o foco que você está olhando. Então, eu posso olhar aqui para a aula, por exemplo, tá? Com filtro aberto para aprender tudo isso e usar na minha vida. Eu posso olhar para essa aula com filtro aberto simplesmente para, eu vou aprender só para
fazer a prova ali, ou eu posso entrar com um filtro, isso aqui não me interessa, eu só deixei ligado aqui né, o som, mas eu não estou nem aí. Você veja que tem 3 filtros diferentes e cada um deles vai captar as mensagens de uma maneira diferente, ok? Tá certo. Só para a gente entender um pouquinho, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro mapas e filtros. Então, você imagine o seguinte: tinha alguns amigos, 5 amigos, que estavam fazendo um passeio de barco e o barco deles sofreu um acidente e afundou. Tá? Afundou, aí eles saíram nadando, 3 deles foram para uma ilha, eram 2 ilhas próximas, e outros 2 foram para outra ilha. Então a gente tem o Beto, a Thelma e a Tina, o Tandy e o William. Tá? Então as ilhas eram próximas, mas tinha muito tubarão ali. Então eles deram sorte que a hora que eles caíram no mar, né, foi cada um para um lado. Nenhum tubarão pegou, mas é perigoso atravessar porque tem muito tubarão. Eles conseguem se ver, a ilha próxima uma da outra, mas eles, né, não conseguiam atravessar para ficar todos juntos. Tá. O Beto é aquele cara, assim, sabe aquele cara assim prático, aquele cara bem prestativo e que gosta de fazer as coisas e construir. Então ele construiu uma cabaninha, né, para o pessoal morar. Né? Então ele até o Metina, ele construiu uma cabana para o pessoal morar. E aconteceu o seguinte: a Tina, ela se apaixonou pelo William. Eles todos já se conheciam, mas ele, quando ficou separado aqui, eles ficaram separados, a Tina percebeu que era apaixonada pelo William. Eles ficavam lá se comunicando, né, por gestos, assim, essa paixão foi só aumentando. E ela falava, poxa, mas e agora? Como é que eu vou viver essa paixão? Tá? Aí ela chegou para o Beto e pediu para o Beto, Beto, eu, né, queria falar para você uma coisa. O Beto falou, não, Tina, eu já sei, eu já percebi que você é apaixonada pelo William e tal, né? Vejo aí os gestos de vocês. Aí, nossa, que bom. Então, o que eu queria, Beto? Será que você podia construir uma jangada para mim, uma jangadinha, um barquinho, para eu poder ir até o William, para a gente ficar junto? O Beto falou, olha, eu construo sim, tá? Não tem problema, só que é o seguinte, para eu construir para você, né, você vai ter que me dar um beijo na boca. Ela, o quê? Não é isso, eu também tenho uma atração forte por você, e você que vai ter que me dar um beijo na boca, e é isso. Tá? Então, se você quiser, um beijão desse de cinema, assim, e tal, apaixonada. E ela falou, não, mas, né, não tem como. E tá bom, então você que sabe. Só que daí, como ela, né, estava muito apaixonada e tal, ela falou, cara, não, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso, né, ou será que não? Será que eu vou, será que não? Aí ela perguntou para a Thelma, amiga dela que estava ali. A Thelma chegou para ela e falou, olha, eu não posso te falar nada. Eu acho que isso aí é um problema, né, que você tem que resolver, e eu não posso nem falar que sim, nem que não. Tá? Eu não sou sua amiga, mas não posso falar nada, você que tem que tomar a decisão. Aí a Tina, puxa, né? Que amiga, nem para me ajudar. Mas tudo bem, ela refletiu e falou: não, Beto, tudo bem, constrói o barquinho aí que eu te dou um beijo. E o Beto construiu o barquinho, aí ela, né, deu um beijo no Beto e tal, e né, ele tinha determinado, não, a gente vai ficar meia hora aí se beijando e tal, né, namorando, então tá tudo bem. Né? Então, aí o Beto construiu o barquinho para ela, tá? E ela pegou o barquinho e foi até a ilha, certo? E foi lá na ilha e falou com o William, né? Então ficou do lado do William. Só que daí a Tina, ela tem uma seguinte questão: ela é uma pessoa que não sabe mentir e não sabe nem omitir. E ela chegou para o William e falou assim: olha, William, né, eu vim até aqui, você viu que eu vim com o barquinho foi o Beto que conseguiu, construiu para mim, só que ele, para ele construir o barquinho, ele me pediu uma coisa e eu fiz. Ele me pediu um beijo e, na verdade, era mais de um beijo. A gente ficou ali uma meia hora namorando, tá? Mas eu aceitei porque eu te amo muito e eu não aguentava mais ficar longe de você, tá? Então eu quis te falar isso para a gente ter o nosso relacionamento aqui e não
né, nosso relacionamento não ser algo que tem alguma mentira. Quando o William ouviu isso, ele falou: o quê? Você foi capaz de fazer isso comigo? Eu não quero mais saber de você. Não quero mais saber de você, tá? Não adianta. Como é que você foi fazer isso comigo, sabendo de tudo que a gente sentia um pelo outro, e não fala mais comigo, tá? Qualquer coisa que poderia ter entre a gente, tá tudo acabado. Aí a Tina ficou arrasada com tudo que aconteceu, ficou arrasada. Foi falar com o Tandy. Tandy, você tá vendo o que aconteceu, Tandy? O Tandy falou: olha, eu vi tudo, né? Acompanhei aqui, estava ouvindo vocês. Mas só quero te dizer uma coisa, Tina. Eu sou apaixonado por você há muito tempo, tá? Sou apaixonado há muito tempo. E eu sei que você também é apaixonado pelo William. Mas eu quero te dizer que se você quiser ficar comigo, eu espero o tempo que você for, tá? Espero você aprender a gostar de mim, a me amar. E vou estar sempre aqui do seu lado, né? Te ajudando, te apoiando. E é isso. Eu amo você. E se você quiser ter comigo o que você não teve com o William, eu vou te esperar e eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz, certo? E aí acabou a história. E acabou a história. E qual é o exercício? É você classificar os personagens por ordem de caráter. Qual dessas pessoas você acha que foi o melhor caráter? Qual que foi o segundo? Qual que foi o terceiro? Qual que foi o quarto? Qual que foi o pior caráter? Eu vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que eu faço esse exercício, tá, com uma turma, tem alguns que se repetem, tá? Então faça esse exercício para você também, tá? Deixa eu até voltar aqui para você pegar, né, o nome das pessoas. Então, se você quiser agora, né, fazer esse exercício, ó, então a gente tinha o Beto, que é o cara que, né, falou: ó, eu faço, né, barquinho, mas desde que você fique comigo. A Thelma, que foi a amiga que falou: isso é um problema seu, eu não vou me meter nisso. O William, que não entendeu que a Tina fez aquilo só para ficar com ele. A Tina, que apesar de estar apaixonada pelo William, cedeu ali à pressão do Beto e acabou ficando com ele. Ou o Tandy, que estava ali na surdina, mas depois se declarou e falou: ó, eu te espero. Então, se você for analisar, né, qual deles tem o melhor caráter ou até o pior caráter? Então, todas as vezes que a gente faz esse exercício, as pessoas sempre, sempre, sempre vão dar respostas diferentes. Algumas vão bater e outras vão ser diferentes. Por quê? Porque os mapas são diferentes, os valores são diferentes, as ideias de mundo são diferentes. Então, você precisa saber isso para entender que, às vezes, uma coisa para você está clara e para o outro não está. E você tem que buscar mais informações até que você conecte o seu mapa com o mapa do outro, tá? A grande questão, o grande problema de comunicação que existe é porque eu quero pegar exatamente o mapa que tem na minha mente e transportar ele para a cabeça do outro, ao invés de tentar conectar esses mapas ou parte desses mapas. Eu nunca vou conseguir pegar exatamente o que está na minha mente e colocar na mente do outro. Mas quanto mais eu me aproximo do outro e consigo conectar essa visão de mundo, esses mapas, maior é a chance da gente se comunicar melhor. Tá? Então, acho que agora ficou bem claro isso. Outra coisa muito importante que a PNL trabalha: consciente e inconsciente. Grande parte dessa nossa programação, a programação que a gente recebeu a vida toda, está no nosso inconsciente. Está na parte do nosso cérebro que você não tem acesso tão facilmente quanto o teu consciente. O que é o consciente? É aquilo que você tá ali na tua consciência que você consegue perceber. Então, você está me ouvindo aí, está me entendendo, porque você está usando o seu consciente. Você lembra de coisas. Quando eu falo, você faz imagens na sua mente. Você raciocina. Você pode pensar: poxa, será que isso é assim? Será que não é? Então, você está usando, né, a tua parte consciente para dirigir tudo isso e se conectando com outras partes do seu cérebro. Você tem a parte inconsciente, que é aquela que o acesso não é tão fácil ou você não controla. Então, teu coração está batendo,
né? Teu corpo está funcionando, teus rins, tua respiração, as células ali funcionando, você não fica aqui, você não tem consciência disso. Poxa, cara, essa célula aqui, que está aqui no meu braço, acho que ela está meio preguiçosa. Célula, trabalhe. Não, você não faz isso. Isso é algo que o corpo faz naturalmente. E você tem também a parte inconsciente da sua mente ali, né? Tem a sua memória inconsciente, tem a sua mente. Então, isso tudo está registrado. Está registrado de uma maneira, muitas vezes, automática. Pode estar registrado algumas situações até traumáticas que você viveu, né? Como aquele caso lá do menininho, né? Da criança que os pais saíram por alguns minutos, ela se sentiu abandonada. Ou aquilo que você automatiza. Então, por exemplo, quem dirige, no começo tinha que entrar no carro, tem que pisar ali na embreagem, engatar a primeira, começar a pisar no acelerador, tá? E fazer tudo isso, trazer tudo isso para o consciente. Você tinha que ficar prestando atenção. Tem que olhar aqui, tem que olhar lá, tem que fazer isso. Quando você repete, 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 isso vai para o inconsciente. Então você entra no carro, quem já dirige há algum tempo, entra no carro, nem pensa mais o que tem que fazer, pega e sai. E vai pensando em outras coisas. Muita gente erroneamente vai falando no telefone, tá? E dirigindo, tá? Então isso está tudo no inconsciente. Então é importante você entender isso, porque grande parte dessa sua programação já está automatizada e está no inconsciente. A grande questão é você trazer isso para o seu consciente quando é preciso. Por que, por exemplo, você tem comportamentos que você não gostaria de ter, mas tem? Tem coisas que você gostaria de fazer, mas não faz. E isso tudo tem uma programação no seu inconsciente. Eu queria ser uma pessoa com mais vontade, talvez, sei lá, de ir para academia. Eu queria ter uma pessoa com mais foco. Eu queria ser uma pessoa mais concentrada. Isso, claro, tem a ver com outras características também, características físicas, mentais, né, do seu corpo, mas também pode ser alguma programação que você tem e que você pode modificar. E muitas vezes ela está lá no teu inconsciente. E fica dessa maneira, tá? O inconsciente, o acesso a ele é mais restrito. Basicamente assim, é o inconsciente que manda na nossa vida, tá? É o inconsciente que manda. Se tem uma programação ali, você geralmente segue essa programação, tá? Mesmo sem perceber. Só que você muitas vezes faz aquilo porque não faz ideia. Não faz ideia do que você faz. No exemplo lá que eu citei, né, da criança, novamente, que se sentiu abandonada, ela, toda vez que começa, de repente, um relacionamento, se a pessoa que está se relacionando não tem atenção o tempo todo para ela, e ninguém vai ter, ela já tem aquela sensação de abandono, se sente mal e fala, então esse relacionamento não é para mim. Por que ela sente dessa forma? Né? Ela não sabe. Ela só age daquela maneira, mas porque está registrado lá no inconsciente dela. E para a gente entender também essa questão do consciente, como que isso se forma do consciente e do inconsciente, a gente precisa então atender o nosso processo de aprendizagem. Tá? Como é que ele funciona? Qualquer coisa que você vai aprender. Quando você começou a aprender desenvolvimento, começou a aprender informática, começou a aprender a ler, qualquer coisa que você aprende, você passa por alguns estágios. O primeiro estágio é da incompetência inconsciente. Você ainda não sabe que não sabe. Então é mais ou menos assim. Você começou a aprender lá uma linguagem de programação para programar aplicativos para celular. Um dia na sua vida, você nem sabia que existia uma linguagem para fazer aplicativos de celular, uma linguagem, será mais direcionada para fazer aplicativos de celular. Então, você era um incompetente inconsciente. Você era incompetente porque você não tinha a competência de programar, e você era inconsciente porque você nem sabia que tinha isso. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que viveu meio isolada do mundo, nem sabia que tinha carro.
ela era incompetente e inconsciente, porque ela nem sabia que existia uma maneira dela aprender a dirigir um carro se ela nem sabia que tinha carro. Então, quando você não é competente naquilo, não sabe fazer aquilo, você nem sabe que tem aquilo. Muita gente aqui nem sabia que existia programação neurolinguística, então é incompetente e inconsciente na programação neurolinguística. Segundo passo, incompetência consciente. Você sabe que não sabe. Então, você descobriu lá um dia que existe a linguagem para desenvolver aplicativos, mas você não sabe como usar essa linguagem. Então, você ainda é incompetente, porque você não tem a competência, mas agora você já é consciente. Você descobriu que existe carro, mas não sabe dirigir. Então, você não tem a competência de dirigir carro, mas agora você já sabe. Ah, cara, tem um negócio aí que chama carro e agora eu posso aprender a dirigir isso daí, ok? Aí tem o terceiro estágio, é a competência consciente. Você sabe conscientemente que sabe. Você começou a aprender a linguagem para desenvolver aplicativos. E aí você já sabe que você sabe usar a linguagem. Você começou a aprender a dirigir e aprendeu a dirigir. Você já sabe que sabe dirigir, já tem a competência, mas essa competência é consciente. Você tem a consciência e você tem que trazer para a consciência. Então é mais ou menos assim: eu estou ali desenvolvendo um aplicativo e eu aprendi a linguagem, mas eu tenho que toda hora dar uma olhada, tá, isso daqui vai fazer isso, então tá, então eu coloco isso. Agora, se eu quiser que abra essa janela, abra esse navegador, eu tenho que fazer isso daqui. Na mesma coisa, o carro. Eu aprendi, bom, vou sair com o carro, tirei minha carteira, mas então tá, engato aqui, piso na embreagem, né, ligo o carro, piso na embreagem, engato a primeira, vou acelerando, vou saindo, olho aqui no retrovisor. Você percebe que você tem que trazer para o consciente para aquilo acontecer? Tá certo? Então, você ainda está no processo de competência inconsciente. Agora, a grande sacada, a gente fica muito bom em alguma coisa quando a gente vira um competente inconsciente. Então, você tem a competência e ela já foi para a tua inconsciência. Então, você sabe inconscientemente que sabe. Você não precisa mais fazer força para executar a tarefa. Você já usou a linguagem de programação tantas vezes, que não é que você não tem que pensar, mas você já sabe, tá? A pessoa já, olha, desenvolva esse software aqui. Então pá, isso aqui, você já sabe que faz aquilo, vai ali, coloca ali, e a coisa acontece. Entra aqui no carro e dirige. Da mesma maneira. Precisamos de um supermercado. Beleza, você vai pensando na lista, você não fica pensando o que você tem que fazer. Então, todos esses passos, eles são muito importantes, por quê? Porque é quando você chega na competência inconsciente que você adquire a maestria e a excelência, certo? Então, para qualquer coisa que você vai aprender, você acaba sempre passando por esses 4 passos. São os 4 passos, vamos dizer assim, da programação e da reprogramação, tá? Então, da reprogramação mental. Então, se você tem maestria em alguma coisa, você vai ter que reaprender, vai reprogramar o seu cérebro. Uma coisa que fica evidente para você entender, por exemplo, com 26 anos, né, eu fui para os Estados Unidos e morei lá um tempo. E aqui no Brasil, a gente está acostumado, você tem carro automático, mas não é algo assim, não era principalmente na época algo tão comum. Assim, hoje não é tanto, mas já é bem mais, tá? Mas não era tão comum, era carro mais de luxo, de repente, que tinha a transmissão automática. E lá nos Estados Unidos, onde eu fui, na Flórida, nossa, sei lá, 99%, sei lá, sabe? Todos os carros são automáticos. Carro pequenininho lá é automático. Carro popular é automático. E você está acostumado a dirigir carro manual. Então, por mais que o carro automático seja bem mais fácil para dirigir,
no começo, eu tinha que parar, olhar para o câmbio. Aqui é o D, tá no P, eu tenho que colocar no P, que é de parking, né, parado, tenho que colocar no D, que era de drive, dirigir. Então eu olhava, apertava, ia, né? Aí só não tinha embreagem. Então, né, tava acostumado, pô, cadê a embreagem? Não tem. Então era frear e acelerar. Então isso foi, né? Eu fui saindo ali do. Eu já tinha incompetência inconsciente? Não, porque eu já sabia que tinha, mas eu era um incompetente consciente. Eu sabia que eu não sabia muito bem, mas o processo foi bem rápido, né? Para eu chegar ao momento que eu fui competente e inconsciente. Tá? Entrava no carro e colocava ali, né, o câmbio onde tinha que ir. Legal. Fiquei um bom tempo lá, voltei para o Brasil. No começo, né, comecei a dirigir os carros novamente, né, que não eram automáticos. Nossa, quantas e quantas vezes que eu engatava ali a primeira ou a segunda e o carro ia o motor forçando porque eu esquecia de trocar a marcha. Porque eu tinha virado já competente, inconsciente em dirigir carros automáticos. E para eu adaptar, eu tinha que, lembrar, eu tinha que trazer de novo para a consciência até que eu me acostumei novamente, até que eu reprogramei o meu cérebro. Como que você reprograma dessa maneira? No caso aqui, por repetição. Então, foi repetindo, gravou de novo e eu reprogramei, tá? Então, esse processo você usa sempre para aprender coisas novas. Sempre você vai usar esse processo, tá bom? Aí é só importante você entender também como que você, quando você está mais apto para aprender, né, de acordo com as suas ondas cerebrais. O que são aqui essas ondas cerebrais? Para quem já fez aquele exame eletroencefalograma, e tem outros exames também que medem isso, quando a gente está muito tenso ou está mais relaxado, o nosso cérebro se comporta de uma maneira diferente. E a gente consegue medir a frequência cerebral, né, através das ondas cerebrais. Então, a gente tem ali alguns estados que são estados mais propícios para você aprender. Tá? A gente tem um estado beta, que é o estado de alerta, tá? Que é aquele estado que você está assim, né, bem alerta, o estado quando você está acordado. Tem o estado alfa, que é o estado de relaxamento. O estado teta, que é de relaxamento profundo. E o estado delta, que é de sono profundo. Então, um estado bom ali para você aprender, para você conseguir melhorar essa reprogramação, é alguma coisa ali entre o beta e o alfa. Tá? Então, você não pode estar muito agitado. Tá? Você chegou para estudar. Você chegou do futebol, ou de alguma discussão, ou de um momento de estresse muito grande, e você já senta ali para estudar, tá? ou para escrever alguma coisa. Não vai funcionar. Por quê? Porque você está num estado de agitação mental muito grande. Você precisa baixar um pouco suas ondas cerebrais, então acalmar um pouco, relaxar um pouquinho. Também não pode relaxar muito, porque senão você dorme. Eu vou estudar aqui na cama. A maior parte das pessoas que falam, não, vou estudar deitado aqui na cama, né, começa a estudar e dorme, porque está num ambiente relaxado. Então você tem que se colocar numa posição em que você não está num estado assim, né, de estresse maior, mas você também não está muito relaxado. Você está com a tua mente mais propícia para aprender. É nesse momento que você aprende mais, que a tua programação e principalmente a reprogramação acontece, tá? Com mais propriedade. No estado de relaxamento profundo, tá? Ela pode acontecer também? Pode, mas aí a gente já entra em outras técnicas, tá? Até técnicas terapêuticas mesmo. Por exemplo, né, a própria hipnose, né, ela trabalha aqui no estado de relaxamento profundo e você sim pode ter uma reprogramação mental mais profunda até, né, usando essa técnica, por exemplo, da hipnose, que te coloca ali no relaxamento, relaxamento mais profundo, alguma coisa entre um relaxamento mais leve e mais profundo.
Pode, sim. Mas eu estou falando aqui da gente num estado quando você está totalmente estado de vigília, né? Está ali totalmente ativo, e você mesmo se colocar nesse estado de aprendizagem. Então, o interessante é você chegou de um ambiente muito conturbado, muito tenso, respira um pouco, relaxa, coloca uma música ali um pouco mais tranquila, se coloca nesse estado assim de aprendizado, naquele lugar ali que você gosta de estudar, de aprender, e aí ali é o melhor para você. Não vá deitar na cama, colocar uma luz muito aconchegante, aquela musiquinha muito calma, porque senão você acaba indo para o relaxamento e depois aprofundamento, dorme e acaba não estudando e não aprendendo. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, ok. O que a PNL fala também sobre pessoas com sucesso? Sim, porque a PNL iniciou basicamente modelando pessoas de sucesso, terapeutas de sucesso. Mas depois procurou modelar também qualquer pessoa que tinha sucesso, tá? Identificar aquilo que a pessoa fazia para verificar o porquê ela tinha sucesso. E descobriu-se que uma pessoa de sucesso, geralmente, ela cumpre 3 requisitos. Primeiro, boa formulação de objetivos. Ela sabe o caminho, sabe o que quer e sabe controlar a sua vida. Então, essa boa formulação de objetivos é mais ou menos assim. Ah, o que você quer? Ah, eu quero ter sucesso. Eu quero ficar rico. Eu quero ter um bom relacionamento. O que quer dizer isso para o seu cérebro? Nada. Tá? Nada. Ah, eu quero ter sucesso. Tá bom. Aí, sei lá, você não ganha nada, né? Você não tem um emprego, não ganha nada. Aí você consegue um emprego que começa a ganhar um salário mínimo. Você saiu do nada para ganhar ali mais de R$ 1.000. Seu cérebro pode entender, bom, tá com sucesso, né? É sucesso que ele tem, não ganhava nada, tá ganhando ali um salário mínimo, pronto, é sucesso, não preciso fazer mais nada. Uma boa formulação de objetivos é você identificar exatamente o que você quer, tá? Saber o que você quer e o que você precisa fazer para chegar lá. Então, eu quero ter sucesso. E sucesso, para mim, significa ser um empresário do ramo de tecnologia de informação, dono de uma empresa que tenha pelo menos 50 funcionários, que fature 50 milhões por ano, em que eu vou receber ali um prolabore, né, que é o ganho que o empresário tem de pelo menos, sei lá, R$ 50.000 por mês, e isso eu quero que aconteça em 5 anos, e no primeiro ano vai acontecer isso, no segundo isso, no terceiro isso, no quarto isso e no quinto isso, entendeu? Então, e para conseguir isso, eu vou precisar ter esses conhecimentos, desenvolver tais habilidades técnicas, desenvolver a minha capacidade de networking, me conectar com pessoas que tenham essas habilidades. Você percebe o que eu estou fazendo? Eu estou construindo a minha formulação, né, uma boa formulação de objetivos. Não é simplesmente, eu quero ter sucesso. Tá? Sucesso é muito relativo, eu quero ficar rico. Eu quero perder peso. Né? A pessoa fala, eu quero perder peso. Então tá, a pessoa, sei lá, você perde 1 grama, pronto, você perdeu peso. Mas não, eu quero perder 10 quilos em 6 meses, perdendo, sei lá, 1 quilo e pouco, 1,5 quilo, sei lá, por mês ou a cada tanto tempo. Eu vou acompanhar isso dessa forma. Para que isso aconteça, eu vou começar a ir 3 vezes na academia por semana, vou diminuir as vezes que eu vou na churrascaria, eu vou procurar um nutricionista. Então, isso é uma boa formulação de objetivo. Então, as pessoas que têm sucesso, elas sabem onde elas querem chegar, como chegar lá e como ajustar a sua vida para chegar lá. Segundo ponto, acuidade sensorial. Então, ela sabe usar o poder da comunicação e da sua percepção para entender o seu mundo e o mundo dos outros. Então, é aquela pessoa que consegue. Ela tem uma forte inteligência emocional.
que é a habilidade, uma das habilidades mais solicitadas pelas empresas no mundo todo. Tá? Então, se você quer ser uma pessoa que se destaca, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. A inteligência emocional, ela basicamente, ela é a diferença entre você ser promovido numa empresa, você ficar estagnado ou ser demitido. Você muitas vezes vai ser contratado, não vai ser pela sua inteligência emocional. A maior parte das vezes vai ser pelo seu currículo. Tá? Vai ser pelo seu currículo, pelo seu conhecimento e habilidade. Agora, você vai ser promovido ou demitido grande parte das vezes por causa da falta ou porque tem inteligência emocional, que é a capacidade de você controlar suas emoções, reconhecer suas emoções, saber gerenciá-las. O que eu faço com ela? Reconhecer a emoção do outro, se manter motivado e se relacionar com ele de uma maneira para construir relacionamentos saudáveis. E como é que você consegue isso? Quando você usa os seus sentidos de maneira apropriada. Então, quando você usa a sua visão para ter tirar um retrato mais fidedigno do que está acontecendo, para perceber o outro. Usa a sua audição também para analisar o tom de voz dele. Usa o seu sentimento, aquilo que você tá ouvindo, né, sentindo, para detectar as diversas situações. Então, é um trabalho mental, tá? É um trabalho mental e um trabalho muito de usar os teus sentidos. As pessoas que usam muito bem os seus sentidos, elas conseguem analisar melhor as situações, elas conseguem detectar mais facilmente problemas e principalmente resolvê-los mais facilmente. Então, é uma questão mental e sensorial, tá? Mental, né? Da mentalidade mesmo. Poxa, vi um problema, ok. Eu vi, né? Ouvi e senti, de repente, esse problema com os meus sentidos. E aí o mental, ok, como é que eu posso resolver esses problemas? Certo? Então, esse seria o segundo item. E o terceiro item é a flexibilidade. Então, se necessário, mudar as estratégias, ser persistente e aprender com a experiência, a sua e a experiência do outro. Então, flexibilidade. Eu quero o sucesso. Tracei um plano. Tá? Eu persisto nesse plano. Persisto. Mas eu usei uma estratégia, 1, 2, 3 vezes e vi que não está dando certo. Eu vou mudar o plano? Não. Eu mudo a estratégia. Então, eu já testei uma vez, de repente 2, e vi que não deu certo daquela maneira, eu mudo a estratégia. Eu vou por outro caminho para tentar chegar naquele mesmo objetivo. Eu aprendi com os meus erros. Isso é bom. Agora, melhor ainda é aprender com os erros dos outros. Então, por mais que muitas vezes o outro vai ter um erro que vai ser diferente do seu, mas tem erros que são praticamente os mesmos. Então, sei lá, vamos dizer, a pessoa usou, tá usando um software que para desenvolver um sistema, mas aquele software várias pessoas já usaram. Ele é mais fácil para o sistema ser desenvolvido, mas depois, para dar manutenção no sistema, é muito mais difícil e acaba gastando muito mais tempo e enfim, é bem mais difícil de resolver problemas. Poxa, se várias pessoas já fizeram isso, por que eu vou fazer isso de novo? Eu aprendo com os erros dos outros. Então, as pessoas de sucesso, elas prestam atenção no que os outros fizeram para não repetir, né, as mesmas situações, as mesmas falhas, certo? Então, quando a pessoa une essas 3 características, tá, ela geralmente acaba tendo sucesso, e a PNL mapeou que as pessoas de muito sucesso, elas usam elas têm isso, elas têm esses 3 itens inclusos em sua vida, tá, por muito tempo. Uma outra coisa que é muito importante você saber sobre a PNL e sobre a sua programação mental.
conceito de associado e dissociado. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. O que quer dizer esse conceito? Quero que você pense sobre uma situação boa que você viveu na sua vida, uma situação que você era feliz, que você estava vivendo, que foi muito feliz. Tá, então imagina essa situação acontecendo, onde você estava, o que você viu, ouviu e sentiu. Legal. Agora eu quero que você pense numa situação que não foi tão legal, algum problema que você viveu, uma situação talvez que não foi muito alegre. O que aconteceu? O que você estava vivendo, ouvindo e sentindo? Ok, pensou nessas duas situações. Pode ser que em uma situação você tenha pensado nela e visto a cena, imaginado a cena, como se você estivesse ali vivendo mesmo e visto com os seus olhos. Então era como se você estivesse na cena e olhando tudo acontecer. Quando você visualiza algo assim, você está associado à cena, associado àquela imagem. Tá? Então isso é estar associado. Eu imagino, só que eu estou naquele lugar, eu estou vendo tudo acontecer. Você imagina com os seus olhos. Quando você imagina a cena, vendo você fazer, então eu estou imaginando e eu estou me vendo ali fazendo tal situação. Eu estou dissociado. Porque quando eu estou associado, eu estou olhando com os meus olhos. Quando eu estou dissociado, eu estou me vendo fazer. Por que isso é importante para a sua programação neurolinguística? Porque quando você está associado a uma cena, você sente isso mais forte na sua imaginação. Porque é como se você estivesse realmente vivendo de novo. Quando você está dissociado, você desconecta um pouco as emoções daquela cena. Então, você pode usar isso aqui, por exemplo, para quando você imagina uma coisa meio ruim para você. Uma cena que você não gosta muito, uma situação que você viveu e que você lembra e que você não gosta muito daquilo. E você se vê associado nela. Então você lembra, você ali olhando, tá, a coisa. Você vendo uma outra pessoa, de repente, que fez mal para você, ou qualquer coisa, uma discussão, e aquilo te traz um sentimento negativo. O simples fato de você começar a imaginar isso de maneira dissociada, então quer dizer assim, imagina que você está como se estivesse assim, vendo aquela cena, saindo praticamente do seu corpo e olhando você vivendo aquele momento. Isso já desconecta um pouco o seu emocional daquilo, deixa isso ficar mais tranquilo. Tá? Então, é importante você entender o que é associado e dissociado. Porque a gente vai usar algumas técnicas, vou te ensinar depois ainda algumas técnicas, que a gente vai usar isso, tá bom? Micro e macro. Isso aqui é bem fácil. O que é micro? Micro é você ter atenção nos detalhes. Macro é você pensar no todo. Então, por exemplo, imagine uma floresta e você tendo uma visão micro da floresta. A visão micro é o quê? É você conseguir imaginar a gota de água, a gota de orvalho que está ali em cima da uma folhinha de grama. E a visão macro é a floresta toda. Então, dentro de um sistema, né, a visão micro é, sei lá, um comando de um programa. A visão macro é o programa todo, é o software todo. Tá? Então, mais um conceito micro e macro. Outro conceito, estado atual, estado desejado. Isso serve para qualquer coisa que você queira reprogramar. Estado atual, algo bem simples. Tá? Estado atual. Por exemplo, a pessoa chega, olha, eu estou com um problema aqui, eu preciso que seja desenvolvido um software para isso. Estado atual, não existe ainda esse software e existe o problema. Tá? Existe o problema, não existe esse software. E aí você implanta recursos, você implementa recursos, né? Vários tipos de recursos. Tá? Para o nosso caso aqui, são comportamentos, então quer dizer, as pessoas vão fazer aquilo,
né? Vão colocar em ação. Sentimentos, elas estão sentindo enquanto estão se desenvolvendo, e pensamentos, certo? Estão pensando tudo aquilo. E você tem o estado desejado. Qual que é o estado desejado? Eu quero aquele software pronto. Legal, isso aqui, né, de uma maneira mais profissional. Agora, isso serve para qualquer coisa. Meu estado atual, eu quero falar inglês. Então, para falar inglês, eu vou ter que ter comportamentos, eu vou passar por sentimentos, eu vou passar por pensamentos, até ter o estado desejado, que é falar o inglês fluentemente em 2 anos, por exemplo. Tá bom? Então, sempre quando você tem um estado atual para chegar em algum estado desejado, você precisa de recursos. Esses recursos vão envolver sempre comportamentos, sentimentos e pensamentos que você tem. Aqui a gente não está falando, né, de recursos de administração, por exemplo, recursos financeiros, recursos tecnológicos, não é isso. Recursos, quando a gente fala em recursos, são coisas que estão dentro da pessoa. Comportamentos, sentimentos e pensamentos que ela tem ou precisa desenvolver, tá certo? Então, quando a gente fala em recurso, é isso, algo dentro de cada um. A gente tem também uma técnica, que é a técnica da ponte ao futuro. O que é ponte ao futuro, Emerson? Ponte ao futuro é o seguinte, você tem aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar, estado atual, estado desejado. Você percebe que o estado atual é hoje, estado desejado é o futuro, certo? Fazer uma ponte ao futuro é imaginar o seguinte, ok, você está aqui hoje, você quer atingir isso no futuro. Como é que você vai se sentir quando você estiver vivenciando isso no futuro? Então é mais ou menos você fazer um exercício de imaginação e visualização para você perceber como é que você vai estar lá. Um exemplo, eu quero ter sucesso, eu quero ter lá a empresa que vai faturar 50 milhões por ano, com 50 funcionários, daqui a 5 anos, etc. Todo aquele detalhamento que eu falei para você. Ok, faça uma ponte ao futuro. Então, você imaginar que você já atingiu isso daqui a 5 anos, como é que vai estar a sua vida? O que você vai estar vivendo? O que você vai estar sentindo? O que vai estar acontecendo? Quem que vai estar com você? Que coisas boas você vai estar vivenciando? Que problemas, de repente, pode acontecer? Isso é simplesmente um exercício de imaginação para você perceber como é que você se sente diante daquela situação. Por que é importante você fazer isso para a sua programação? Porque muitas vezes nessa ponte a futuro você vai perceber, nossa, eu não tinha nem pensado nisso. Eu não tinha nem pensado nesses problemas que podem acontecer quando eu conseguir isso. Então, eu tenho que ou mudar um pouquinho a minha estratégia ou conseguir mais recursos. Mais recursos quer dizer, eu tenho que me trabalhar melhor para quando eu atingir isso, eu realmente estar feliz. Porque vai que você fica ali 5 anos dentro daquilo e você chega lá e aí você não percebeu várias coisas e fala, nossa, eu antes achei que ia chegar aqui, ia ser muito bom, estou vendo que está péssimo, porque eu não tenho tempo para nada. Agora eu estou totalmente, né, envolto aqui essas questões da empresa e isso só me consome, por exemplo. Então, a ponte ao futuro é um exercício de imaginação que você faz para analisar se aquela situação realmente vai te trazer questões positivas, para ver como é que você se comporta e sente quando a situação que você quer acontecer. Legal. Para você, então, colocar a programação neurolinguística mais em prática, existem alguns pressupostos, certo? Existem alguns pressupostos. E vou passar para vocês esses pressupostos, e aí a gente vai fazer o intervalo daqui a pouquinho, que já está na hora aqui quase do nosso intervalo. Tá? Então, primeiro eu vou passar os pressupostos para vocês, e depois vamos fazer aqui o nosso intervalo. Tá? Então, os pressupostos nada mais são do que algumas coisas básicas que você tem que entender, tá? Para colocar a PNL em prática na sua vida. Então, vamos lá, passando aqui os pressupostos. Primeiro, o mapa não é o território. Então, só retomando aquela questão do mapa,
o mapa nunca vai ser o território. Então, assim, a descrição que você faz para mim, a análise que você faz desta garrafa azul, nunca vai trazer todos os elementos que existem nessa garrafa azul. Porque talvez tenha algum, sei lá, algum elemento que você não observou. Então, pode ser a composição química da garrafa azul, por exemplo, estrutura física, enfim, cada um tem o seu mapa e o mapa nunca é o território. Então, a gente nunca vai ter todas as informações sobre uma situação. O que a gente faz é recolher o maior número de informações possíveis para identificar aquilo ou tomar uma decisão. Então, entenda isso. Uma situação acontece, eu tenho uma visão, outro tem uma visão, outro tem uma visão. Nós três temos as três visões, a gente pode chegar a um consenso. Pode? Pode. Mas nunca a gente vai conseguir descrever aquela situação com todos os detalhes possíveis dela. Sempre vai ter uma particularidade. Cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que possui no momento. Então, se você alguma vez no passado fez alguma coisa que, sei lá, você achou que foi um erro, não tem problema. Você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha e no contexto que você estava. Você deu o seu melhor. Ah, mas eu podia ter feito dessa forma, podia ter feito da outra. Podia, mas naquele momento, naquele contexto, com os recursos que você tinha, com os sentimentos, com as emoções, com os comportamentos que você tinha, com o mapa que você tinha, você deu o seu melhor, certo? Então, é um pressuposto básico da PNL. Todo comportamento tem uma intenção positiva, e isso aqui algumas pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender algumas situações. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz tem uma intenção positiva. O teu cérebro, ele sempre quer o melhor para você. Seja para te proteger, seja para te trazer mais conforto, seja para gastar menos energia e basicamente também visando a sua sobrevivência ou a reprodução da espécie, né? Parte bem instintiva. Então ele sempre faz o melhor para você de acordo com a programação que você recebeu. Então todo comportamento tem uma intenção positiva. Um exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, come demais, tá? Come muito. Isso está fazendo mal para ela? Está fazendo mal para ela. Mas existe uma intenção positiva. Talvez o cérebro dela, e essa intenção positiva é ela, né, que vai descobrir, o cérebro dela está falando o seguinte: olha, talvez ela tenha passado por uma situação de privação de fome, de alimento, talvez ela tenha tido algum trauma, talvez ela tenha tido um outro comportamento que se repetiu muito durante a vida. Mas a intenção positiva pode ser o seguinte: olha, coma bastante para você não passar fome, tá? Porque se você passar fome, a gente pode morrer, né? Eu tinha, por exemplo, um colega de trabalho, ele era muito magro, magro. E a gente ia almoçava juntos, ele fazia um prato. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa com prato, parecia uma bandeja, assim. A gente chamava ele de canela oca, porque não sabia para onde ia aquela comida. E por que ele tinha esse comportamento também? Porque ele trabalhou muito tempo, acho que na construção civil, um bom tempo, quando era criança, ele na construção civil, e eles praticamente não tinham tempo assim para comer, ou ali no momento do almoço a comida era muito pouca, ou às vezes ele tinha às vezes uma refeição só, quase, melhor por dia. Então, naquele momento daquela refeição, ele comia um monte. Ele aprendeu, então, que ele tinha que comer bastante. Então, a intenção positiva dele comer bastante era para ele não passar fome em outros momentos. Aí tem gente que pergunta: Emerson, mas e se uma pessoa mata alguém? Se uma pessoa tem uma violência com o outro? Qual que é a intenção positiva disso? Isso, no contexto, pode não ter uma intenção positiva, mas você pensa na intenção positiva para a pessoa. Então, uma pessoa que mata, por exemplo, que comete uma violência, ela pode não perceber, mas a intenção positiva disso no cérebro dela pode ser para proteção, pode ser para sobrevivência, pode ser
algum medo que ela tenha, pode ser para dar uma satisfação, entende? Então, isso é intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva para a pessoa, ok? Não existem erros, apenas resultados. Então, a PNL trabalha com esse pressuposto. Não tem problema você errar, porque não existe erro, existem resultados, que é o feedback. Então, aprenda com o que você faz. Toda vez que você está aprendendo, você está se desenvolvendo. Quando você usa esse pressuposto, você não fica lamentando por um erro, porque, cara, não foi erro, foi um aprendizado. Eu aprendi a maneira de não fazer mais isso. Tá? Então, esse é um pressuposto muito útil. Todos os outros são, mas esse também é muito útil. As pessoas têm, ou potencialmente têm, todos os recursos que necessitam para agir efetivamente. Tudo que você precisa já está dentro de você. A grande questão é que muitas vezes você precisa desenvolver isso. Então, vamos dizer que você quer ser uma pessoa de mais atitude. Ah, eu sou um pouco passivo, eu queria ser mais, proativo, ir lá e enfrentar as coisas, resolver isso. Perceba o seguinte, isso é uma mudança simplesmente de comportamento, que você pode fazer assim, ó, de uma hora para outra, e a PNL permite isso. Tá? Você simplesmente virar a chave. E isso já está em você. Você só precisa desenvolver esse recurso. Então, o recurso está dentro de você. Você precisa desenvolver. Ah, mas eu não tenho o recurso de aprender sei lá, uma linguagem de computador, aprender uma nova língua. Sim, mas você tem potencialmente a habilidade de desenvolver este recurso. Então, isso que quer dizer isso. Está tudo dentro da gente, a gente só precisa desenvolver. Mente e corpo formam um sistema único, então a sua mente e o seu corpo são um sistema único. O que você faz no seu corpo afeta a sua mente, o que você faz na sua mente afeta o seu corpo, e isso precisa ficar claro para você não achar que isso é realmente algo assim que eu visualizo muito. Eu acho meio estranho muitas vezes quando pessoas que são muito inteligentes não se preocupam em nada com a sua alimentação e com a sua saúde física. Né? Me parece meio incongruente uma pessoa ser inteligente e não pensar, não entender que o teu corpo afeta a tua mente e afeta a tua energia, a tua capacidade. Então, mente e corpo formam um sistema único. Para a tua mente estar bem desenvolvida e poder trabalhar de uma maneira eficiente, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua parte física também, porque isso tudo é algo único. Se você não está obtendo o resultado desejado, dê flexibilidade à sua ação em outras partes. Se você não está conseguindo o resultado que você quer daquela maneira, mude alguma coisa. Seja mais flexível. Não precisa desistir daquilo, mas mude alguma coisa. O estresse gera energia positiva que pode ser aproveitada. E aí muita gente também se confunde com isso. Quando você está estressado, quando você... Estresse é algo natural. A gente sente estresse naturalmente. O importante é você usar a energia do estresse para algo que pode ser aproveitado. Então, nossa, eu não aguento mais essa canseira do meu trabalho. Você pode pensar isso e deixar passar. Ou você pode, cara, eu não aguento mais essa canseira do meu trabalho. Ok. Eu vou usar esse não aguentar mais, esse estresse que está gerando, de uma maneira positiva. Ok, então o que eu posso fazer agora para automatizar muitas das minhas funções, para delegar para algumas pessoas, para pensar de uma maneira diferente, para eu não agir, não ter mais esse estresse. Ah, eu estou com raiva desse meu trabalho. Gerou uma energia. Pode ser uma energia positiva da seguinte maneira. Cara, chega, basta. Não quero mais isso. Vou estudar bastante aqui, aprender desenvolvimento para conseguir um trabalho melhor e sair dessa vida que eu estou. Então, você pode aproveitar essa energia. Isso aqui tem a ver com outro que a gente já falou, mas é se você continuar a fazer as coisas exatamente como sempre fez, continuar a obter exatamente os mesmos resultados, parece que é óbvio, mas é óbvio que a maior parte das pessoas ignora. Então, faço as coisas sempre da mesma maneira e quero resultados diferentes. Não vai ter. Tem que mudar alguma coisa, ser flexível. O elemento controlador de um sistema é o elemento mais flexível, então também tem a ver com a flexibilidade. Então, a partir do momento que você quer gerir a sua vida e você quer controlar,
você traça o objetivo, mas saiba que você precisa também ter a flexibilidade. Se você não tem flexibilidade para nada, é isso e acabou, outras coisas começam a controlar e você começa a ficar muito estressado em relação àquilo. Então você precisa também ser flexível para atingir o que você quer, para controlar aquilo que você quer. Essa flexibilidade está muitas vezes em aprender algo novo, em se desenvolver, em obter um novo recurso. Então, por exemplo, eu estou com uma demanda muito grande no meu trabalho e eu estava vendo, poxa, como é que eu consigo diminuir um pouco essa demanda. Então, essa semana eu estava começando a aprender sobre chatbots. Então, eu vou automatizar a minha comunicação no Instagram e no Facebook para muitas coisas. A pessoa digita lá uma palavra, eu já tenho uma mensagem que aparece, já envia para ela a informação que ela quer e eu não tenho, nem eu, nem ninguém aqui da minha equipe, ficar pensando nisso. Se precisar de algo mais avançado, aí ela fala com a gente. Então, isso já acontece todo dia. Então, é o quê? É da flexibilidade, né? Aumentarmos recursos e da flexibilidade. Todo comportamento foi útil no contexto ele foi criado, então se um dia você estava, sei lá, numa discussão e gritou, ou cometeu um erro numa situação, naquele momento e naquele contexto ele foi útil para você. Tá? Mesmo que tenha sido para te proteger de alguma forma. E quando o resultado não é bom, você tem que analisar o que aconteceu para mudar isso. Mas naquele contexto ele foi útil. Tá? Talvez o resultado não tenha sido bom. Talvez o contexto geral, né, não foi legal, mas lembra da intenção positiva? Naquele momento foi útil para você. Tá? No contexto que ele foi criado. Mas, cara, o resultado não foi bom. Então, como é que eu posso mudar isso para que uma outra vez não aconteça novamente? O responsável pela comunicação é o comunicador. Então, se eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui, eu sou o responsável pelo entendimento. Eu tenho que procurar me deixar mais claro, conectar o meu mapa ao mapa de vocês. Tá? Eu não posso ter aquela visão de que, não, eu vou falar aqui, se eles entenderem, tudo bem, se não entenderem, azar de cada um. Não. Eu sou o responsável maior pela comunicação, por aquilo que eu quero comunicar. Tá? Então, se eu não estou comunicando bem com meus colegas, com meu chefe, com a minha família, o que eu preciso fazer para me comunicar melhor? Eu sou o responsável. E, finalmente, a comunicação é avaliada pelo resultado que ela produz. Então, eu me comuniquei bem? Eu me comuniquei mal? Não sei. Que resultado você teve? Né? Você perguntou para as pessoas o que elas entenderam sobre aquilo? Qual que é o resultado efetivo da sua comunicação nos seus relacionamentos, no seu relacionamento no trabalho, no seu relacionamento pessoal, profissional? Então, basicamente, você tem que ver o resultado da sua comunicação para entender se ela é boa ou não. E aí você sabe que se você precisa melhorar alguma coisa ou, de repente, não, tá bom desse jeito, não preciso melhorar nada. Tá certo? Pessoal, a gente chegou então agora aqui no momento do nosso intervalo. E depois do intervalo, vamos fazer o seguinte: vamos colocar isso aí tudo que a gente viu na prática, tá? Para você começar a praticar, tá? O que a gente aprendeu até agora, nesse primeiro momento. Então, eu vou trazer algumas técnicas para você usar aí a PNL no seu dia a dia, tá bom?